Já chega de corrupção, de promessas sem ação. O povo acordou, está na rua a gritar. Ventura chegou, ninguém vai nos parar. Eles tentam calar, mas não vão conseguir. Portugal unido está pronto a reagir. O Chega incomoda e o PS quer calar. Agora, o socialista Pedro Delgado Alves veio defender sanções contra deputados que se dá no Parlamento. Mas será que isso não é apenas uma desculpa para punir a oposição mais combativa? A atividade parlamentar tem estado no centro da atualidade política nas últimas semanas, quer seja pelos insultos de deputados do Chega, quer seja pela moção de censura que foi apresentada ontem, mas é precisamente pelos insultos na Casa da Democracia que vamos começar a entrevista de hoje com o deputado do PS, Pedro Delgado Alves. Bem-vindo à SIC Notícias, obrigado por se juntar a nós. O PS quer fazer alterações ao Código de Conduta. Com que objetivo? Punir os deputados mal comportados ou punir os deputados do Chega? Ora bem, enfim, bom dia em primeiro lugar. Dá-se aqui a circunstância de, infelizmente, quase que haver uma sobreposição entre essas duas categorias. Não todos os deputados do Chega são mal comportados e não é uma questão de mau comportamento. O que se trata é da conclusão a que chegamos todos, e nisto todos os partidos chegam à mesma conclusão, de que o clima na Assembleia da República e a forma como se tem degradado o debate político na Assembleia da República não tem paralelo nos últimos 50 anos, ou seja, ao nível quer do insulto pessoal, da difamação, de considerações sobre terceiros que não estão presentes e que não se podem defender. Isto foi muito evidente em relação ao antigo Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, portanto ainda torna mais evidente que a escala, os limites que alguns deputados do Chega têm, ou melhor, não têm esses limites que normalmente existem no debate parlamentar. E o debate parlamentar, como em qualquer sítio em que as pessoas desempenham uma atividade. Acho que as pessoas todas perceberão que no seu local de trabalho, numa escola onde dão aulas onde são alunos, num escritório, numa qualquer relação institucional, num tribunal, o advogado, o Ministério Público, as outras partes, há regras de conduta e há regras de comportamento cujo objetivo não é promover a boa educação. Isto não há aqui uma questão de meninos mal comportados que estão a ser postos no sítio pelo professor. O que está aqui em causa é garantir que as pessoas, num sítio em que têm uma missão, têm direitos e deveres, mas têm uma missão a desempenhar, o podem fazer sem o risco, ou sem sentirem o risco de serem intimidados, de ser objeto de bullying, muitas vezes, certas vezes é disso que se trata, mais até do que nas intervenções e no uso da palavra, é a vozearia, o boicote, a forma como alguém é ameaçado no contexto do que diz. Mas é verdade que estas ideias parecem feitas claramente para encaixar num partido, porque se fala em insultos a líderes eleitos de países democráticos, atribuição de culpas coletivas a grupos étnicos, colocação ilegal de pendões na fachada da Assembleia da República. Não era mais fácil escrever um regulamento em que se dissesse que eram punidas todas as ações mais ou menos incompreensíveis do Chega? Não é nada disso. Vejamos, há efetivamente essa correspondência. Eu comecei por isso há instantes, mas ela é objetiva, ela é real, ou seja... estamos a falar quando se fala normalmente das chamadas leis ad hominem. Não é uma lei ad hominem, quanto muito, vejamos, os comportamentos é que ditam esta necessidade. Parece que há aqui uma má vontade em relação ao Chega. O Chega elegeu um deputado, depois 12 e depois agora 50, que entretanto já são 49. O que é facto é que introduziu na Assembleia da República uma forma de atuação que durante 50 anos não existia e que até levou a que a Assembleia nunca tenha precisado de ter regras sobre conduta, sobre mais, digamos, ferramentas mais robustas para que os presidentes da Assembleia ou os presidentes das comissões pudessem gerir os trabalhos. E, portanto, como que virar o discurso ao contrário, como que fazendo a vitimização do Chega, parece-me de facto bastante inaceitável, porque todos concordam, todos reconhecem, as pessoas que de fora olham para a Assembleia, os intervenientes, há efetivamente um local de onde provém esta escala, esta intensidade. Ninguém está a dizer que no passado não aconteciam fenómenos parecidos, ou que no passado, pontualmente, não haviam deputados que se insultavam. Obviamente, desde que há Parlamento, desde 1822, que é assim. Agora, o que é diferente é que há, efetivamente, um movimento, se quisermos, de desprestígio para a instituição parlamentar, de desrespeito pela urbanidade, que é uma regra que está expressa no Código de Conduta, até há pouco tempo nem estava escrita. O Código de Conduta é de 2019. Mas havia um entendimento, uma praxe constitucional, uma praxe parlamentar, que as coisas deviam proceder assim. E, portanto,
esses episódios que aí vêm relatados, enfim, são episódios que correspondem ao Chega, porque precisamente tem sido o Chega que tem suscitado estes problemas, tem sido o Chega que tem militantes seus a ir colocar faixas e tarjas à porta da deputada única do PAN e que vão interpelá-la no seu espaço de trabalho. É destes deputados que provêm os insultos que são proferidos nos corredores, ou em apartes, ou quando os deputados se dirigem para usar a palavra. Portanto, não há aqui um elemento ad hominem por ser o Chega e por ser o Chega em concreto e ser medidas dirigidas ao Chega. Basta que o Chega deixe de se comportar desta forma, que a liderança parlamentar obriga os seus deputados a fazer aquilo que eles próprios deviam, por sua iniciativa, fazer, e este debate era desnecessário. O Presidente Aguiar Branco sugeriu que se gravassem os apartes que são ditos no Parlamento. Parece-lhe uma boa ideia? Os apartes são gravados. Uma das funções das pessoas que estão no plenário, no centro, muitas vezes, é precisamente registar os apartes. Muitas vezes não é possível proceder à identificação concreta de quem é que num determinado momento disse uma determinada coisa. E o que acontece muitas vezes, o Diário das Sessões identifica vozes daqui, vozes da colar. Não são propriamente gravados, são registados. São registados. Há uns anos esta parte também houve se quisermos, um reforço de pudor do próprio Diário das Sessões, que deixou de textualmente identificar tudo o que se dizia e, portanto, tudo o que fosse eventualmente vernacular era omitido ou era colocado como palavras imperceptíveis dali ou da colar. Agora, o que hoje, nos episódios há 2 semanas, ou a semana passada, em rigor, que se verificou, muitos deputados que estavam perto, que estavam ao lado, até se disponibilizaram junto de nós, fomos visados naquele debate em concreto, noutros contextos tinham sido outros grupos parlamentares a ser visados, e que deram nota que estariam disponíveis para... Mas gravar não parece uma boa ideia. Vamos gravar, nem se percebe exatamente o alcance que isso pode ter. Gravar significa estar o quê? A ter microfones ambientais a apanhar tudo, porque isso significa que as próprias conversas que têm lugar no Parlamento ficaram... É porque o Presidente da Assembleia da República diz que muitas vezes tem dificuldade em perceber o que se diz lá em baixo. Isso é uma outra coisa. Como é que pode tomar medidas se não percebe exatamente o que se diz, com base naquilo que os outros deputados lhe reportam? Então vamos arrumar ideias. Em primeiro lugar, há coisas que dizem respeito ao orador que está no uso da palavra. E muitas das coisas que foram ditas e que têm motivado estas intervenções e esta necessidade têm a ver com o uso da palavra. Ou seja, quando um orador está no uso da palavra, o Presidente está a ouvir, está ligado o microfone, está ligado só aquele microfone, e é em relação a isso que nós não formulámos propriamente ainda propostas de redação. Lançámos um conjunto de ideias com base naquilo que existe em todos os Parlamentos da Europa, praticamente. O próprio Parlamento fez um estudo de direito comparado, está aliás disponível online para quem o quiser consultar, que revela que praticamente não existem Parlamentos que não tenham medidas de disciplina interna, precisamente para garantir que o trabalho pode fluir. Até para uma outra coisa. Os deputados têm uma proteção, não é para protegê-los individualmente, mas é para proteger a instituição, que é a irresponsabilidade parlamentar, que é a ideia de que ninguém responde pelas opiniões e pelos votos emitidos. E, portanto, algo que é dito no uso da palavra numa sessão plenária ou numa comissão não pode dar origem a um processo penal por difamação ou injúria, porque há essa proteção. Na Alemanha, por exemplo, isto está excepcionado. E, portanto, no fundo, estas alterações permitiriam cobrir essas... Não, nada disso. O que é que isto significa? Isto continuará a ser assim. E, portanto, os deputados continuarão a beneficiar da irresponsabilidade penal. O que é que isto significa? Que a própria Assembleia tem um dever acrescido de garantir que ninguém usa abusivamente esta proteção que é dada à instituição, que visa proteger a liberdade da palavra, a liberdade de expressão do deputado, para que possa dizer tudo o que for necessário para escrutinar o poder, para dizer o que é necessário, mas tem que ter uma contrapartida correspectiva que é dizer, bom, mas há aqui limites de proteção da honra, do bom nome e do próprio funcionamento da instituição que não podem ser pervertidos. Mas eu queria só concluir a ideia. E, portanto, em relação a estas intervenções, quando é o orador que está no uso da palavra, o Presidente está a ouvir. E o que achamos é que ele deve poder advertir, poder solicitar que o orador retire a palavra injuriosa ou ofensiva que não fizer e que não retire. Os apartes torna-se mais complexo. Mas a forma de chegar aos apartes é como, em qualquer circunstância, em que, através de relato ou de prova testemunhal, se quiser, de terceiros, há apartes que ficam registados. Para aqueles apartes que potencialmente não Mas ficam... como é que o Presidente pode retirar um deputado da Sala das Sessões? Eu presumo que esta ideia seja para ser aplicada imediatamente, quando há um aparte injurioso ou... Mais uma vez, vamos ser claros nas coisas. No que respeita ao uso da palavra. Aí trata-se do Presidente admoestar, convidar, como na Câmara dos Comuns, quem tiver curiosidade, basta ver um vídeo da Câmara dos Comuns, há vários em que isto sucede. Aliás, nos Comuns nem sequer se pode dizer, é uma linha vermelha do debate parlamentar no Reino Unido, não se pode dizer que alguém mentiu. E se alguém disser que o Primeiro-Ministro mentiu, é convidado pelo Speaker a pedir desculpa e a retirar. Se o não fizer, o Speaker admoesta novamente e é convidado a sair. E, portanto, é neste contexto, de quem está a usar a palavra, que isto é fácil de produzir. Pedro Delgado Alves nega que seja uma lei contra o Chega, mas a verdade é que os únicos ataques do PS são dirigidos à oposição de direita. Quando o Bloco de Esquerda e o PCP insultavam a direita, ninguém falava em sanções. Agora que o Chega está mais forte, querem impor regras, muito conveniente, não acham?